Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Aqui é o professor Tiago Tavares e na aula de hoje a gente vai revisitar a transformada Z e olhar sobre o aspecto da estabilidade. Tá? Eu vou definir para vocês o que vem a ser, né, o plano complexo e a análise, né, de estabilidade no domínio Z, tá? E como que a gente faz algumas análises referente a funções, né, transformadas para poder dizer se ela é estável ou não. Para isso, a gente vai ter que revisitar alguns conceitos, tá ok? E o objetivo dessa aula é suprir, né, de certa forma, a aula que eu não pude comparecer pessoalmente, a aula né, presencial, e né, garantir que o assunto que seria passado nessa aula seja passado ainda de forma online. Tá ok? Então vamos lá. Definição. A transformada Z da sequência x de n é definida por x de z é igual ao somatório com n variando de menos infinito até o infinito de x de n vezes e elevado a menos n. Essa é a definição formal de transformada Z que vocês viram comigo em sala de aula, ok? Nada mais do que isso. Se você parte, né, da variável Z e faz com que ela seja igual a e elevado a j ômega, você tem a transformada de Fourier, transformada discreta, ainda assim a transformada de Fourier correspondente. Quando você tem o x de z e faz o z igual a e elevado a j ômega, você vai ter x de e elevado a j ômega igual ao somatório, com n variando de menos infinito até infinito, de x de n vezes e elevado a menos j ômega n. Então, no lugar de z aqui, a gente colocou e elevado a j ômega. Percebam que o expoente, que era menos n, continua aqui, menos n, e a única coisa que eu fiz foi o z ser substituído por e elevado a j ômega. No plano Z, quando a gente faz essa substituição, né, da variável Z para a variável E elevado a j ômega, e consequentemente meu somatório, ao invés de ser o meu sinal multiplicado por Z elevado a menos n, passa a ser o meu sinal multiplicado por E elevado a menos j ômega n, a gente forma um círculo no plano complexo. Não é estranho para vocês, né, se a gente lembrar que quando eu faço Z igual a E elevado a j ômega, a gente tem, inclusive tem até um errinho aqui, ó, é j ômega ao invés de ser menos j ômega, tá? Quando a gente faz isso, o e elevado a j ômega, existe uma transformação que a gente faz o e elevado a j ômega ser igual ao cosseno de ômega mais j seno de ômega. Se você tem um cosseno na parte real e um seno na parte imaginária, e você eleva ambos ao quadrado para obter assim o módulo do número complexo, você vai ter que cosseno ao quadrado no eixo real, mais o seno ao quadrado vai ser igual, como a gente sabe, né, da trigonometria, sempre igual a 1. Então, independente do valor que eu colocar aqui, ó, é elevado a ômega, ok? Sempre o cosseno ao quadrado de ômega mais o seno ao quadrado de ômega vai sempre dar 1. Logo, no plano complexo, fazer z igual a e elevado a j ômega é o equivalente a desenhar um círculo de raio unitário, ou um círculo com um número complexo com módulo igual a 1. Com isso, a gente pode concluir que a transformada de Fourier é igual à transformada Z avaliada no ciclo de raio unitário. A transformada Z seria todo o plano. A transformada de Fourier é igual à transformada Z avaliada apenas em cima do ciclo de raio unitário, que é em cima desse círculo aqui. Ok? Isso aqui é assim, nada mais é do que um exemplo, né, de um desenho tridimensional onde a gente tem a parte real do número complexo em um eixo, a parte imaginária do número complexo no outro eixo e a transformada Z no terceiro eixo. A transformada Z pode admitir vários valores, mas ela sempre, a borda dela tem que sempre estar sendo atendida por um eixo, né, por um ciclo de raio unitário. Mais para frente, vocês vão entender que quando a gente fala círculo de raio unitário, o que eu estou querendo dizer é que para que a minha transformada Z, para que a minha transformada Z, ou para que o meu sistema, que é representado através de uma transformada Z, seja um sistema estável, ou para que a minha transformada Z convirja, necessariamente os polos precisam de estar dentro do círculo de raio unitário. Tá certo? Estar dentro do ciclo de raio unitário considerando, né, sinais à direita. Daqui a pouco eu vou definir formalmente o que vem a ser um sinal à direita e um sinal à esquerda. Mas por enquanto basta vocês saberem que
A transformada Z, quando Z é substituído por E elevado a J ômega, ela gera um plano, no plano, certo? Um ciclo de raio unitário. Certo? Vamos lá. Definição. Partindo, né, da transformada Z novamente. Dada uma sequência, o conjunto de valores de Z para os quais a transformada Z converge, ou seja, x de Z menor que infinito, é chamada a região de convergência. O que significa isso, pessoal? Transformada Z, como vocês, né, bem se lembram, a partir da definição, é um somatório, certo? E é um somatório que varia de menos infinito até infinito. Quando a gente fala, né, de sistemas com, né, o tempo partindo do tempo zero, certo? A gente poderia mudar os limites desse somatório aqui, como sendo, ao invés de sendo n igual a menos infinito, como sendo n igual a zero, e variando de n igual a zero até o n igual a infinito. Mas, independente disso, nós ainda continuamos tendo infinitos valores. Se nós temos infinitos valores, a transformada Z, que é um somatório, pode ou não convergir, porque a soma de infinitos valores, como vocês bem sabem, pode tanto dar um número finito, quanto divergir, quanto dar infinito. Se vocês bem lembram, né, de uma disciplina lá do segundo grau, chamada progressão geométrica, se você tem, né, uma progressão geométrica com uma raiz menor que 1, a sua progressão, a soma dos números da sua progressão converge. Por outro lado, se a razão não for entre 0 e 1, né, no caso, eu falei menor que 1, mas deve ser entre 0 e 1, né, porque se ela for negativa a gente tem um outro cenário, ela deve ser entre 0 e 1. Se você tiver um somatório de uma PG onde a razão é maior que 1, necessariamente a soma dos termos dela vai divergir, vai chegar para um número infinito, certo? Vai tender ao infinito. Logo, se eu estou falando de um somatório, né, para eu ter uma transformada Z convergente, esse somatório necessariamente tem que convergir. Por conta disso, a gente faz uma definição formal, que é falar que a transformada Z converge equivale a dizer que o somatório, né, gerado pela transformada Z, lembrando que a forma da transformada Z é um somatório, precisa necessariamente de ser menor que infinito. E essa região para a qual o conjunto de valores, né, de Z para o qual a transformada Z converge, ou a transformada Z é menor que infinito, ela é chamada de região de convergência, ou ROC, né, do inglês Region of Convergence. Então vamos né, desenvolver um pouco mais essa definição, né, de x de Z ser menor que infinito. Vamos colocar o seguinte, ó. Módulo de x de Z, certo? É igual a módulo de somatório de n igual a menos infinito até infinito de x de n vezes z elevado a menos n. Então a única coisa que eu fiz foi aplicar a função modular dos dois lados. Módulo aqui e módulo aqui. Que é igual a função modular, eu posso jogar ela para dentro do somatório, da mesma forma que eu poderia jogar a função que eu poderia fazer com a integral. A gente pode, o módulo de um somatório é igual ao somatório dos módulos, ok? Então eu posso jogar a função modular aqui para dentro. Então o módulo que estava aqui do lado de fora veio aqui para dentro. E ao mesmo tempo, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Se eu jogo o módulo aqui para dentro, fica módulo de x de n, aqui, iniciando x de n e terminando aqui, eu posso fazer módulo de x de n vezes módulo de z elevado a menos n. Ok? Isso tudo, pessoal, vem da propriedade das funções modulares, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade em entender esse desenvolvimento, eu sugiro que vocês reestudem um pouco, né, da teoria de função modular. Lembrando que o módulo de um número é igual ao próprio número se o número for positivo, ou ao inverso do número caso ele seja negativo. Exemplo, módulo de 5 é 5, módulo de menos 6 é 6. Okay? Então, módulo é sempre um resultado, é sempre um número positivo. Tá certo? Isso tudo menor que infinito. Então, a região de convergência está centrada na origem e consiste em um conjunto de anéis. Tá bom? Por que ela consiste em um conjunto de anéis, pessoal? Porque se você pega o módulo de Z aqui, pensa o seguinte, Z não é um número complexo? Módulo de um número complexo, se você parar e definir o módulo de um número complexo, se você pensar em todos os números complexos que possuem um determinado módulo,
Vocês concordam que todos os números complexos que possuem um determinado módulo vão desenhar no plano complexo um círculo? Pensa o seguinte, olha, eu quero desenhar no plano complexo todos os números que possuem módulo igual a 2. Basta vocês pegarem uma reta, né, centrada na origem, de raio 2, e traçar um círculo um círculo no plano complexo. Ok? Exemplo. Né, aqui é a mesma fórmula, módulo de x de z igual a módulo, né, da fórmula de x de z, e você, né, desenvolvendo um pouquinho, você coloca o módulo aqui dentro. Somatório de n igual a menos infinito até infinito de módulo de x de n vezes módulo de z elevado a n. Isso deve ser menor que infinito. A região de convergência, então, ela é um anel centrado na origem. Lembrando que a região de convergência é essa parte cinza, certo? E esse ciclo vermelho é o ciclo de raio unitário. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a região de convergência é essa parte toda cinza, ok? E o ciclo de raio unitário é esse ciclo vermelho. Então, a parte toda cinza, né, que é delimitada pelo círculo interno e por esse círculo externo aqui, ó, certo? Ela é a região de convergência. Já esse raio vermelho aqui é o ciclo de raio unitário. Logo, a região de convergência, como ela é definida formalmente? Ela é limitada inferiormente por um Rx- e superiormente por um Rx+. O módulo de x de z tem que estar entre esse R e esse outro R. Então, por exemplo, imagina que esse ponto aqui, onde eu estou mostrando com o mouse aqui, ó, fosse 2. E esse ponto aqui, ó, onde eu estou mostrando, desculpe, 2 não. Não pode ser 2 porque esse é o círculo de raio unitário, né? Esse ponto aqui, ó, seja meio, e esse ponto aqui seja 2. Então, a região de convergência está sendo de meio até 2. Essa região cinza toda aqui, ó, equivale a todos os números complexos cujos módulos são maiores ou iguais a meio e menores ou iguais a 2. Certo? Desse jeito, dessa forma, a gente fala que a região de convergência é igual a Z, que é igual a R vezes E elevado a J ômega, onde R é o módulo do número complexo, né, gente? E R está obrigatoriamente dentro de Rx- e Rx+. Logo, pessoal, o módulo do número complexo que tem que ser menor, certo? Tem que estar o número complexo, né, em módulo que ele precisa de estar aqui dentro da região de convergência. Se você tiver uma parte real aqui, por exemplo, mais uma parte imaginária aqui, o módulo que estaria aqui, por exemplo, estaria dentro, né, da região de convergência e aí você estaria atendendo a sua exigência, tá certo? Então vamos continuar. Exemplo, uma sequência à direita. Imagine essa fórmula aqui, ó. X de n é igual a elevado a n, u de n, tá? Imagina que a gente começa com um valor qualquer aqui e aí vai fazendo esses valores serem decrementados ao longo do tempo. Esse u de n, pessoal, é simplesmente o degrau discreto. Ele apenas está aí para poder identificar que esse valor aqui indica um sinal, né, de um sistema dinâmico, por exemplo, tá certo? Então imagina, por exemplo, 2. 2 elevado a sendo 2 e o n elevado, o n seja, por exemplo, qualquer número, meio, por exemplo. A gente teria meio elevado a, desculpa, n meio não. A sendo meio e n sendo 2. Se eu invertir, tá, pessoal? A sendo meio e n sendo 2. Então você teria, por exemplo, meio elevado a 2, dá 1/4. Depois 1/4 elevado a 2, dá 1/16. Depois 1/16 elevado a 2, dá 1 sobre 256. Dá para ver claramente que essa é uma sequência, né, uma exponencial negativa, aonde a gente conseguiria, né, fazer com que os números começassem a decrescer ao longo do tempo. Tá certo? Para valores específicos de A e valores específicos de N. Basta vocês colocarem, por exemplo, meio elevado a N, que dá esse resultado, né? Meio elevado a 1, meio elevado a 0, 1. Meio elevado a 1, meio. Meio elevado a 2, 1/4. Meio elevado a 3, 1/8. Meio elevado a 4, 1/16. Meio elevado a 5, 1 sobre 32. E por aí vai, certo? Isso é o que a gente chama de uma sequência direita. Por que é chamado de uma sequência direita? Porque é uma sequência com que os valores presentes partem do zero e vão diminuindo, né, estão presentes no sentido para a direita. Ok? Por isso que a gente chama de uma sequência direita. Vamos então desenvolver a transformada Z
né, de uma sequência direita e posteriormente, né, determinar qual que é a região de convergência dessa sequência direita. Voltando então, x de n, né, que é a minha sequência direita, é igual a elevado a n, u de n. Então vamos agora escrever a transformada z, né, a partir da definição. Transformada z, que é x de z, é igual ao somatório de n igual a menos infinito até infinito, de a elevado a n, u de n, vezes z elevado a menos n. Eu simplesmente peguei esse sinal aqui e substituí, né, na fórmula da transformada z no lugar de x de n, tá bom? E aí completei com a fórmula. Vocês são encorajados a fazer isso manualmente em casa, tá? A elevado a n vezes u de n, lembrando, gente, o u de n nada mais é do que o sinal degrau, ou seja, ele multiplica todos os valores de a elevado a n por 1. Se ele multiplica o u de n aqui, multiplica todos os valores de a elevado a n por 1, eu posso substituir o u de n por 1. Logo, posso fazer ele sumir aqui do meu somatório. Por isso que dessa linha para essa linha aqui, ó, o u de n sumiu, porque é como se ele estivesse simplesmente multiplicando 1 por todos os valores de a elevado a n. Ok? Então ficou somatório de 0 até infinito de a elevado a n vezes z elevado a menos n. Beleza? Gente, se o sinal é à direita, eu só tenho valores a partir de 0, certo? Então eu também mudei aqui o limite do somatório. O somatório não começa mais com n igual a menos infinito. Ele começa com n igual a 0. Tá bom? Mais uma justificativa. Quando eu tenho aqui duas bases com expoentes iguais, ou expoentes similares aqui, né, porque a única diferença aqui é que um está elevado a mais n e o outro a menos n, eu posso agrupar. A elevado a n é a, e esse z elevado a menos n é a mesma coisa que z a menos 1. Z a menos 1 elevado a n. Então eu posso agrupar a, aqui o a elevado a n, eu colocar o n em evidência aqui, no expoente em evidência, vai ficar a elevado a n, aqui, o a, vem para cá, e o z elevado a menos n vai ficar z elevado a menos 1. Se vocês tiverem com dificuldade de entender isso, basta vocês pegarem isso daqui, ó, e fazerem a conta inversa. A elevado a n volta para o elevado a n. Z a menos 1 elevado a n volta para o z a menos n. Tá certo? E aí eu tenho somatório de n igual a 0 até infinito, de a, z a menos 1, tudo isso elevado a n. Tá bom? Essa é a forma mais compacta que a gente tem, né, da transformada z de um sinal à direita. Como requisito de convergência de x de z, a gente tem que é necessário o seguinte. A transformada z precisa de ser menor que infinito. Logo, se essa daqui é a fórmula de transformada z, eu vou simplesmente falar que essa fórmula, que é a transformada z, precisa de ser menor que infinito. Tá bom? Qual que é o requisito? Pessoal, se vocês olharem isso daqui, né, com bastante cautela, vocês vão perceber que isso daqui nada mais é do que uma PG. Ok? Uma PG infinita. Tá bom? E para que isso daqui, né, que é um somatório, isso daqui, né, que eu vou somando, né, seja menor, né, que 1, isso daqui, desculpa, seja menor que infinito, o número que eu estou elevando a n precisa de necessariamente ser menor que 1. Ok? Então, gente, vamos entender isso daqui. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se eu tenho qualquer coisa, nesse caso aqui, a elevado a z menos 1, elevado a n, para que esse somatório convirja, necessariamente esse número aqui, o módulo dele precisa de ser menor que 1. Isso é também uma propriedade de PG ou de séries. Se você quiser fazer uma referência com o ensino médio a progressões geométricas, se você quiser fazer uma referência com o ensino superior, vem de séries, certo? E aí se você tem que a elevado a z menos 1 é menor que 1, é a mesma coisa que módulo de a vezes módulo de z a menos 1 menor que 1. Se você jogar o módulo de z a menos 1 para o outro lado, vai dar que o módulo de z, se aqui era módulo de z a menos 1, quando você passa para lá, o z a menos 1 aqui é a mesma coisa que está dividindo por z, certo? Então você pode pegar esse z que está dividindo aqui e jogar para cá multiplicando. Para quem não entendeu, a z a menos 1 é a mesma coisa que a sobre z. Se eu falo que a sobre z é menor que 1, é a mesma coisa que eu falar que a é menor que z. Ou que z é maior que a. Logo, a gente tem como resposta do desenvolvimento que o módulo de z é necessariamente maior que o módulo de a. Sendo assim, se a gente for olhar aqui a resposta, né, não sei se vocês lembram, mas esse valor aqui, ó, que eu estou elevando a n, a gente pode chamar de razão, tá, da progressão geométrica. E a fórmula, né, do somatório de termos infinitos da progressão geométrica é sempre 1 sobre 1 menos a razão. Logo, é 1
sobre 1 menos a razão, que é A vezes Z menos 1. Isso é fórmula, tá, gente? Vem do que a gente estudou, né, em progressões geométricas, tá? Se eu pegar e multiplicar em cima e embaixo por Z essa equação aqui, vocês são encorajados também a perceber que 1 vezes Z é igual a Z, 1 vezes Z é igual a Z, e A vezes Z menos 1 vezes Z é igual a A. Logo, 1 sobre 1 menos AZ menos 1 é igual a Z sobre Z menos A, onde o módulo de Z é maior que o módulo de A. O que isso quer dizer? Significa que se eu tenho um sinal à direita, que é A elevado a N u de N, as transformadas Z, para convergir, o módulo de Z tem que ser maior do que o módulo de A. Certo? Muito bem. Vamos olhar um exemplo aqui, ó. X de n é igual a elevado a n u de n. X de z igual a z sobre z menos a. Certo? Que foi o que a gente viu da fórmula aqui, ó. Z sobre z menos a. E para módulo de z maior que módulo de a. Qual é estável? Agora, pessoal, eu vou introduzir uma definição para vocês. O sistema ele é estável quando a região de convergência inclui o círculo de raio unitário. De novo, o sistema é estável quando a região de convergência inclui o círculo de raio unitário. Percebam o seguinte, z sobre z menos a. Se o meu a for maior que 1, por exemplo, a igual a 2, a minha região de convergência não vai incluir o círculo de raio unitário, porque ela é do 2 para fora. Entenderam aqui, ó, a região de convergência, que é essa linha aqui pontilhada aqui, ó, que eu estou passando o mouse, é do 2 para fora. Já o meu círculo de raio unitário, que é essa linha vermelha aqui, ó, está dentro da minha região de convergência. A região de convergência não está incluindo, né, o círculo de raio unitário. A parte branca, pessoal, não está inclusa na região de convergência, só está a parte cinza. Sendo assim, essa região de convergência, tá? Não confundam, a região de convergência não é só essa linha pontilhada aqui, não. A região de convergência é da linha pontilhada para fora, é a parte toda cinza. Como a parte cinza não inclui o círculo de raio unitário aqui, ó, o vermelho, significa que esse sistema aqui é instável. Por outro lado, nesse caso aqui, ó, a parte cinza toda é essa daqui, ó, e a minha região de convergência ainda é do A para fora. Só que a parte cinza inclui o círculo de raio unitário. Estão vendo aqui, ó, o círculo de raio unitário é esse vermelho aqui, ó. Logo, a parte cinza inclui o círculo de raio unitário. O círculo de raio unitário está dentro da parte cinza. Esse caso aqui, o meu sistema é estável. Tá ok? Essa que é a conclusão, pessoal. Para que o meu sistema seja estável, ou a minha transformada Z, né, a gente esteja considerando que ela representa um sistema estável, o círculo de raio unitário precisa de estar contido na região de convergência. Tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, se eu estou com um círculo de raio unitário aqui, ó, se eu estou com um círculo de raio unitário aqui, que é 1, esse A precisa de ser necessariamente igual a quanto, pessoal? Menor que 1. Por exemplo, meio. Tá certo? Vamos agora ver um exemplo de um sinal de uma sequência à esquerda. Tá? A representação, né, da sequência à esquerda é exatamente na forma como vocês estão vendo no slide. X de n é igual a menos a elevado a n, que multiplica u de menos n menos 1. Não é apenas u de menos n, pessoal, porque a gente precisa de ter que u de menos n, né, u, né, de menos n menos 1 mais o u de n, eles sejam complementares. Ok? Se a gente tiver que um sinal é u de menos n e o outro u de menos n menos 1, a gente ia ter uma interferência no ponto zero. Tá? Quando a gente tem u de menos n menos 1, é o degrau, né, que começa em menos 1 e vai até o menos infinito. Começa aqui, então, e vai para a esquerda até o menos infinito. Esse é um exemplo aqui de sinal à esquerda. O que significa um sinal à esquerda? É um sinal que está totalmente à esquerda do meu eixo y, ou como se ele estivesse caminhando na direção esquerda. Por exemplo, mesma coisa, tá? Menos a elevado a n de menos n menos 1, ou menos meio elevado a n. Menos meio elevado a n, vamos pensar em zero. Vamos começar com 1. Menos meio a, considerando a igual a meio. Menos meio elevado a 1, menos meio.
menos meio elevado a 2 menos 1/4. Menos meio elevado a 3 menos 1/8. Percebam que o menos precisa de estar aqui para que o meu sinal seja negativo, do contrário ele ia estar totalmente positivo. Isso é apenas um exemplo de uma sequência à esquerda. Tem várias sequências à esquerda. Tá? Dentre elas, pessoal, existem algumas sequências à esquerda que não são caracterizadas por fórmulas. Tá? Então esse é apenas um exemplo. Ok? Então vamos continuar. Agora, o desenvolvimento, tá, da transformada Z para uma sequência à esquerda. Tá bom? X de n é igual a menos a u de menos n menos 1. Tá? Esse sinal à esquerda a gente pode simplesmente substituir na transformada Z, e aí vai ficar transformada Z de menos a elevado a n e o de menos n menos 1. O menos ele pode ir para fora do somatório, que é o que está indicando nessa fórmula aqui. Transformada Z é igual a menos o somatório de n igual a menos infinito até n igual a infinito. De a elevado a n, u de menos n menos 1 elevado a n. Ok? Se você fala que o seu sinal está indo até, é um sinal à esquerda, né? E u de menos n menos 1, esse u de n menos n menos 1, pessoal, faz com que eu vou multiplicar o a de n por 1, de menos infinito até menos 1. Ou seja, eu só vou ter valores consideráveis, ou valores diferentes de zero, de, né, do n variando de menos infinito até menos 1. Então eu posso eliminar esse u de menos n menos 1 aqui, alterando os limites do somatório, o limite superior do somatório, mais especificamente, de mais infinito para menos 1. Ou seja, agora eu só tenho valores de menos infinito até menos 1. Certo? E aí a transformada Z passa a ser menos somatório de n igual a menos infinito até menos 1, de a elevado a n vezes z menos n. Certo? Quando eu tenho um somatório de menos infinito até menos 1, eu posso inverter os limites do somatório. Ok? Basta que eu também inverta ambos aqui. O a que era elevado a n vira a elevado a menos n, e o z que era elevado a menos n vira z elevado a n. Então é isso que eu fiz dessa linha para essa linha aqui. Certo? Então vai ficar menos o somatório. Agora, ao invés de ser menos infinito a menos 1, vai ser 1 até infinito. Ok? Eu refleti a função, ok? Através do eixo imaginário. Eu refleti da esquerda para a direita, para poder ficar mais fácil para eu poder fazer as contas, tá certo? E aí vai ficar a elevado a menos n vezes z elevado a n, tá bom? Só que percebam o seguinte, quando eu faço, né, aqui eu estou fazendo o n, né, de 1 até infinito, eu não estou incluindo o n igual a zero, igual eu fiz, tá? Para a sequência direita. E é ideal que eu inclua o n igual a zero para eu poder transferir, né, fazer com que essa fórmula fique mais próxima da forma de uma sequência, né, que varia de 0 até infinito. Tá bom? Porque senão ela vai ser uma sequência um pouco diferente. A gente quer que seja uma sequência para todos os valores, ok, de 0 até infinito. Então o que eu vou incluir aqui? Eu vou incluir o número 1. Vou incluir esse número 1 aqui, ó, mais 1. Por que eu vou incluir mais 1? Eu coloco mais 1 aqui do lado de fora e coloco menos 1 aqui dentro. Ok? Porque quando que eu fiz para poder incluir o menos 1 aqui dentro? Mais 1 aqui do lado de fora vocês já viram. Para eu incluir um menos 1 aqui dentro, gente, bastou que no meu limite inferior, ao invés de eu começar de 1, eu começo de 0. Porque qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1. Como eu tenho menos aqui na frente, eu estou incluindo menos 1 aqui dentro. Se eu estou querendo que isso daqui permaneça do mesmo jeito que estava antes, basta eu colocar 1 mais 1 aqui do lado de fora. Essa é a parte que às vezes pode ser mais complicada de vocês entenderem, tá bom? Então atenção, ouçam o áudio muitas vezes, então até me perguntem, tá? Na sala, caso tenham dúvidas, para poder entender o que eu fiz para poder sair daqui e vir para cá, certo? De novo, como definição da convergência de x de z, a gente tem que o somatório precisa de necessariamente ter uma raiz, ser menor que infinito, ou que a minha raiz, né, a minha razão, seja menor que 1. Para a razão ser menor que 1, gente, agora o a que está a menos 1 vai para o lado de lá. Então o módulo de z tem que ser menor que o módulo de a. Tá bom? Então a transformada z desse cara todo aqui, que é a mesma coisa disso daqui, que é a mesma coisa de z sobre z menos a, é módulo de z menor que módulo de a. Percebam o seguinte, a transformada z da sequência direita também era
z sobre z menos a. Porém, a região de convergência era módulo de z maior que módulo de a. Por outro lado, no caso da sequência esquerda, embora a transformada seja a mesma, z sobre z menos a, o módulo de z precisa de ser menor que o módulo de a. Ok? Essas são as regiões de convergência para um sinal que é uma sequência à direita e para um sinal que é uma sequência à esquerda. Vamos ver o desenho das regiões de convergência no caso de um sinal à esquerda. Perceba que eu tenho o seguinte: transformada z igual a z sobre z menos a. Mesma coisa, módulo de z menor que o módulo de a. Agora, a gente tem a região de convergência delimitada aqui do mesmo jeito, ok? Só que ao invés de ser dessa região aqui para fora, igual era antes, lembram? Antes a região de convergência era, a gente mostrava aqui a linha pontilhada aqui, ó, certo? E era dessa linha pontilhada para fora. Era a parte externa à linha pontilhada, no caso da sequência direita. No caso já da sequência esquerda, é a parte interna à linha pontilhada. Então, tudo que estiver dentro dessa linha pontilhada aqui, que é a minha transformada z. Nesse caso aqui, qual que é o estado, pessoal? Aqui eu tenho o ciclo de raio unitário, certo? O ciclo de raio unitário aqui está incluso na região de convergência aqui. Logo, esse desenho aqui representa um sistema estável. Por outro lado, essa região de convergência é essa pequenininha aqui, ó, do A para dentro do mesmo jeito. Nesse caso, a região de convergência, o ciclo de raio unitário que está representado aqui, ó, como essa linha, esse ciclo vermelho aqui, ó, nesse caso aqui, ó, ciclo todo vermelho é o ciclo de raio unitário, a região de convergência não inclui o ciclo de raio unitário. Logo, esse sistema aqui é instável. Então, vocês perceberam, gente? Basicamente, a região cinza, que é a região de convergência, precisa de incluir o círculo de raio unitário para que o sistema seja estável. Certo? Então, vamos prosseguir. Regiões de convergência na transformada Z. Suponha que a gente tenha, represente uma transformada Z como uma função racional. x de z igual a p de z sobre q de z, onde p de z e q de z são polinômios em z. Então a gente tem um polinômio aqui em cima e a gente tem um polinômio aqui embaixo. Vocês lembram, pessoal, que os zeros são os valores que fazem x de z ser igual a zero, ou p de z ser igual a zero. E os polos são os valores que fazem x de z ser igual ao infinito. Como que eu faço x de z ser igual ao infinito? Fazendo o denominador ser igual a zero. Logo, eu preciso de calcular as raízes do denominador. Em outras palavras, os zeros são as raízes do numerador e os polos são as raízes do denominador, em que numerador e denominador são polinômios em z e a razão p de z sobre q de z é o x de z, que é a minha função de transferência em tempo discreto. Ok? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma sequência direita. X de n é igual a elevado a n, u de n, aonde x de z é igual a z sobre z menos a. Isso daqui, pessoal, é no desenvolvimento, o resultado final referente ao desenvolvimento que a gente fez alguns slides para trás, de que a transformada de a elevado a n, u de n, é z sobre z menos a. Vocês podem ver isso em qualquer tabela de transformada z, tá? Em livros de sistemas de controle discreto, incluindo o nosso OGATA Discrete Time Control Systems, tá bom? Só que no caso da sequência direita, a gente tem que a região de convergência é do meu A para fora. Então essa parte cinza aqui, ó, toda aqui, ó, tá? Porque a gente tem aqui o círculo aqui do A para fora. Então o que a gente faz quando a gente quer identificar a região de convergência de uma transformada Z? Primeiro você calcula o polo. Seu polo aqui é A. Percebam que não faz diferença se o polo estiver do lado esquerdo ou do lado direito, porque a região de convergência é definida por um círculo, referente ao módulo do número complexo. Então, se o A for aqui, eu vou ter essa região de convergência aqui. Se o A, por outro lado, estiver aqui, ó, aqui está o menos A, eu vou ter a mesma região de convergência descrita quando era o A. Tá bom? Então, a região de convergência de uma sequência direita é delimitada pelo polo e é o exterior de um círculo. Então, ela é a parte externa a um círculo. Conclusão: a região de convergência de uma sequência direita, no caso de um sinal exponencial, como esse daqui, é delimitada pelo polo
E ela é a região externa a esse polo. Tá bom? Vamos ver agora uma sequência esquerda. Se você tem um sinal x de n que é uma sequência esquerda, ou seja, menos a elevado a n, u de menos n menos 1, a transformada z também, pelo desenvolvimento que nós vimos nos slides anteriores, vai ser z sobre z menos a. Porém, agora, a região de convergência é módulo de z menor que o módulo de a. Então, a gente tem o círculo aqui, definido pelo polo A, certo? Só que, ao invés de ser a parte externa, vai ser a parte interna aqui dessa região de convergência, certo? Mesma coisa, é um módulo. A gente não precisa de ter o polo do lado direito. Se o polo for aqui, vai ser A. Se ele fosse aqui, ia ser menos A. Em ambos os casos, eu ia ter esse círculo aqui todo, se fosse A e se fosse menos A. Se fosse A, a gente ia partir daqui, se fosse menos A, a gente ia partir daqui. Mas ia ser a mesma coisa, tá bom? O que é essa bolinha aqui representando aqui, pessoal? Que nós temos um zero em zero, certo? Então vamos prosseguir. E se a gente tem uma soma de duas sequências à direita? Tá? Então a gente tem aqui, ó, meio elevado a n, o de n, e menos 1/3 elevado a n, o de n. Então a gente tem uma sequência direita aqui com meio, certo? A igual a meio, e uma outra sequência direita aqui com a igual a menos 1/3. A transformada z, pessoal, pela propriedade da transformada z que vocês conhecem, a transformada de uma soma é igual à soma das transformadas. Então eu posso pegar esse x de z aqui, essa primeira sequência, e falar que a transformada dela é z sobre z menos a. O a não é meio? Então vai ser z sobre z menos meio. Como a gente tem uma soma de dois sinais, vai ser uma soma também de transformadas. Agora eu vou calcular a segunda transformada. Não é menos 1/3 elevado a n de n? A transformada não é z sobre z menos a? Só que o meu a agora é menos 1/3. Z sobre z menos a é z sobre z menos 1/3. Que é z sobre z menos mais 1/3. Ok? Calculando o MMC aqui e simplificando, a gente vai ficar com essa fórmula. 2z que multiplica z menos 1 sobre 12, dividido por z menos meio sobre z mais 1/3. Os polos aqui da função simplificada continuam sendo os polos, né, quando as duas estavam separadas. Porém, os zeros, pessoal, o zero dessa função aqui era apenas o zero. O zero dessa função aqui também era apenas em zero. Quando nós unimos as duas, aparece um zero em 1 sobre 12. Tá bom? Como as duas funções são à direita, a gente precisa de ter uma região de convergência que ao mesmo tempo é maior que 1/3 e maior que 1/2. Lembram que ela precisa de ser maior que módulo de z maior que módulo de a. Certo? Então, no nosso caso aqui, ó, o módulo de z precisa de ser maior que meio e módulo de z precisa de ser maior que 1/3. Para o número ser maior que meio e 1/3 ao mesmo tempo, pessoal, ele tem que ser maior do que o maior dos dois. Qual que é o maior? 1/2 ou 1/3? 1/2. Logo, a gente coloca o polo aqui em menos 1/3, o polo aqui em meio, mas a minha região de convergência, certo? Que é delimitada por esse círculo aqui, e a região externa ao círculo. A região de convergência é externa ao círculo correspondente a meio. Por quê? Porque precisa de ser maior do que o maior dos dois. E ela nunca inclui o polo. Então a região de convergência não inclui o meio. É maior que meio. Tá certo? Então vamos prosseguir. Sequência bilateral. O que é uma sequência bilateral? Sequência bilateral é quando nós temos um sinal à direita e um sinal à esquerda. Lembrando, o que faz o sinal ser direito ou à esquerda, pessoal, é a variável interna aqui, ó, que ao invés de ser n, é menos n menos 1. Tá? Esse menos aqui não quer dizer nada sobre o sinal ser direito ou à esquerda. Quer dizer apenas que o meu a lá, da minha função, é negativo ou positivo. Tudo bem? Então vamos continuar. De novo, a transformada desse sinal é a soma das duas transformadas. Certo? Aqui, a transformada vai ser z sobre z menos a, ou z sobre z menos 1/3. Z sobre z menos 1/3, que é a mesma coisa que z sobre z mais 1/3. E essa daqui, ó. Percebam o seguinte, eu tenho menos da fórmula, certo? Só que a minha transformada aqui vai ser o quê? Vai ser z sobre z menos a do mesmo jeito. Z sobre
Z menos meio. Ok? Z sobre Z menos meio. Então, a região também é delimitada por um anel. Tá? Lembrando o seguinte, professor, por que esse menos aqui, daqui, não veio para cá menos também? Porque a minha sequência à esquerda tem um menos aqui, ó. A transformada da sequência desse jeito, ou seja, já com menos aqui, ela é positiva, certo? Então, se eu tenho uma sequência bilateral assim, ó, é a mesma coisa que eu tenho uma sequência à direita mais uma sequência à esquerda. Ok? Então, esse menos aqui pertence a essa sequência, ele não pertence à fórmula, tá bom? Por isso que esse sinal aqui é mais. A transformada disso daqui é desse cara todo aqui, e a transformada dele aqui, ó, é a transformada de todo mundo, incluindo menos. Beleza? Não é só a transformada disso daqui, não. É a transformada disso daqui tudo, incluindo esse sinal negativo aqui, ó, tá? Então, né, Z sobre Z menos A, Z sobre Z menos meio. Então, nós temos aqui que a transformada Z é exatamente a mesma que a gente viu no caso, né, da sequência do exemplo anterior. A diferença é que no exemplo anterior, tanto o meio quanto um terço era à direita. Agora a gente colocou um meio à esquerda. Percebam que a região de convergência agora mudou. A região de convergência antes era... Opa, desculpa. A região de convergência antes era maior que um meio. Agora ela é um anel. Por quê? Porque eu preciso de... A sequência à esquerda define uma região externa ao círculo. E a sequência à direita define... Desculpa, o contrário. A sequência à direita define a região externa ao polo. E a sequência à esquerda define a região interna. Então, se fosse só essa daqui, seria maior que um terço. Módulo de Z maior que um terço. E se fosse só isso daqui, seria módulo de Z menor que um meio. Como que eu tenho um número maior que um terço e menor que um meio? É simples. Eu pego, desenho um círculo aqui, ó, referente a um terço. E aí a região de convergência seria toda essa parte externa a um terço. Por outro lado, eu desenho também um círculo interno ao um meio. Significa o quê? Região toda dentro de um meio. Precisa de ao mesmo tempo ser maior que um terço e menor que um meio. Como que você tem um número maior que um terço e menor que um meio? Se o número estiver entre um terço e um meio. Então, a região de convergência é módulo de Z maior que um terço e menor que um meio. Tá certo? E ela forma um anel no plano complexo. Algumas propriedades da transformada da região de convergência. A região de convergência é um anel ou um disco no plano Z, centrado na origem. A transformada de Fourier de xn converge absolutamente se a região de convergência inclui o ciclo de raio unitário. A região de convergência nunca pode possuir um zero. O zero é sempre um limite da região de convergência, mas nunca está dentro dela. Sequências de duração finita. A região de convergência é todo o plano Z, exceto possivelmente em Z igual a zero ou Z igual a infinito. O que é isso? Se eu tiver, por exemplo, uma sequência do tipo 1, 2, 3, 4, ou seja, ela é finita, a gente costuma dizer que a região de convergência é todo o plano Z. Exceto em alguns casos onde você tem um polo em zero, um zero em zero, né, que a gente não vai tratar aqui especificamente agora, mas basta vocês saberem que quando a região é todo o plano Z, é porque normalmente a duração é finita, certo? Sequências laterais à direita, a região de convergência é do polo para fora, ou seja, é para fora do polo mais externo. E as sequências laterais à esquerda, a região de convergência se estende para dentro do polo. Então é do polo para dentro, ok? Até chegar no Z igual a zero. Essas são algumas propriedades que vale a pena vocês lerem elas algumas vezes para poderem entender, tá bom? Ainda sobre transformada Z. Considere a transformada Z com o seguinte padrão de polos. Imagine então que a gente tem um polo em A, um polo em B e um polo em C. Encontre as possíveis regiões de convergência. Esse é um exercício muito bom. Imagina o seguinte. Se todos os meus sinais forem à direita, vai ser do A para fora, do B para fora e do C para fora. Logo, a região de convergência necessariamente precisa de ser do polo mais externo, que é o meu C, para fora. Certo? Por outro lado, eu posso ter todos os sinais como sendo sequências para a esquerda. Então, as regiões de convergência de cada um deles isoladamente seria o quê?
do polo A para dentro, do B para dentro e do C para dentro. Logo, a região de convergência necessariamente precisa de ser do A para dentro, que é do mais à esquerda para dentro. Aqui era do mais à direita para fora. Aqui é do mais da esquerda para dentro. E quando a gente tem uma combinação? Por exemplo, isso daqui, essa região de convergência aqui. Se eu virar para vocês e falar que ele é, que a gente está representando uma região de convergência aqui, com esses três polos. O que vocês poderiam dizer a respeito dos sinais representados por A, por B e por C? Ok? Vamos dar uma pausinha aqui, rapidinho.